Boa noite a todos, como vocês estão? Uma ótima segunda-feira, essa oportunidade abençoada de iniciarmos a semana sendo acolhidos por essa casa que com tanto amor sempre nos recebe nesse momento de podermos conversar e falar um pouquinho, estudar, trocar ideias sobre os nossos ensinamentos do nosso Senhor. Então, Deus nos abençoe, nos proteja. Vamos trabalhar. A caminho do próprio encontro. Nunca falou-se tanto nos últimos anos nos assuntos de autodescoberta, autoconhecimento, livros de autoajuda, palestras, workshop. Nunca falou-se tanto da gente conhecer a gente mesmo. Por que disso? Não basta olhar no espelho para a gente se conhecer? O que será que tem por trás dessa busca? O que é que carregamos dentro de nós que ainda não conhecemos? Será que existe algo dentro de nós que ainda não conhecemos? Vamos por partes. Somos espíritos milenários, não é? Então, isso quer dizer que íamos e voltamos inúmeras vezes. É tão confuso assim falar que dentro de mim tem vários eus? Se somos milenares, não. Há alguns dias estávamos em Paranaiguara, na 6ª Semana Espírita. E o Henrique, palestrante do dia, trouxe um dado que eu ainda não tinha visto, relatado no livro Libertação, psicografado pelo Chico, que faz parte das obras ditadas pelo André Luiz. E ele comenta que no início da obra está ocorrendo uma palestra, e dentre os ouvintes, André Luiz era um deles. E nessa palestra, ele falando sobre o tempo dos espíritos num plano de provas e expiações, e ele deu um dado dizendo que cada um de nós tem mais ou menos 40 mil anos. Fizemos uma continha meio boba, 40 mil anos, pensando em cada reencarnação com 100, umas um pouco mais, outras um pouco menos, daria aí 400 a 500 reencarnações. Gente, se tudo isso a gente já foi e voltou, a chance da gente não conhecer o que tem dentro de nós é muito grande mesmo. Então, o nosso bate-papo de hoje vai ser nesse sentido. Tentar entender o que é que nós sentimos, o que é que nós pensamos, baseado no que pode haver aqui dentro. A herança que trazemos de existência após existência. O estudo de hoje ele é baseado na Revista Espírita, na edição de junho de 1863. Junto também com uma palestra da Ana Teresa Camasmi. E lá, por que nós vamos começar falando dessa revista? Muita parte das revistas que Kardec publicava, elas eram baseadas em cartas que ele recebia. Então, diante de questionamentos que as pessoas mandavam para ele buscava dar explicação para tudo isso e foi fazendo aquela juntada de documentos e começou a criar as revistas espíritas. Então o estudo de hoje é baseado nesta edição de 1863, de junho. E lá surgiu a seguinte pergunta: como o espírito foi criado simples e ignorante, com a liberdade de fazer o bem ou o mal, não teria ele uma queda moral quando toma o mau caminho, considerando-se que ele chega a fazer o mal que não fazia antes? Caramba, quem é que mandou uma pergunta dessa para ele, né? Essa pergunta ele estruturou para poder publicar. A pergunta que chegou era um pouquinho mais simples. A pergunta era exatamente essa:
Nero, nesta encarnação, ele fez tudo o que fez, mas na anterior, ele foi tão mal assim? Então a pergunta foi essa. Na encarnação anterior, Nero teria cometido mais mal do que na atual? Aí a gente para pensar, que perguntinha danada é essa, né? Como dizem alguns, perguntinha capciosa, inteligente. Por quê? Uma das coisas que aprendemos na doutrina espírita é que o espírito não retrograda. A gente não anda para trás. Nós não desaprendemos. A seta da evolução sempre nos empurra, nos força para frente. Mas então, se isso é desse jeitinho mesmo, então quer dizer que Nero, na última encarnação, no caso, na época da revista, né? Em que ele incendiou uma cidade, matou tantas pessoas, isso quer dizer que, como a gente sempre está melhor, então no anterior não foi uma cidade que ele incendiou, foi um país inteiro? Será que é assim mesmo? Aí, Kardec vem e nos explica com toda a sua sabedoria o que realmente acontece. É verdade, sim, o espírito não anda para trás. A gente não desaprende. O que acontece é que nem sempre nós provamos de todas as circunstâncias. Nem sempre estamos nas mesmas situações. Então Kardec vem nos ensinar o seguinte: Nero, naquela situação em que cometeu tudo aquilo contra a cidade de Roma, ele esteve diante de algo que ele não experimentou antes. Ele não vivenciou, ele não experienciou. Ele não sentiu sabor mesmo. E era o tal do poder. Então a primeira coisa que ele nos mostra é isso. Que o poder que Nero tinha naquela encarnação, na anterior provavelmente ele não tinha do mesmo tamanho, pelo mesmo tempo. Então é daí que parte a ideia de que realmente numa encarnação anterior poderíamos ter cometido menos mal. E por que que isso acontece? Porque realmente nós vivemos ainda num plano de provas e expiações. É natural, é necessário que neste momento a gente precise provar, mas não a prova no sentido fechadinho, literal, que a gente associa com a prova de escola, com teste, com desafio. É esse outro sentido, provar de vivenciar, de experimentar, de experienciar mesmo. Então, o que acontece? Nesse momento, no plano de provas e expiações, nós trazemos, né? Eu já comentei, nós não andamos para trás. Então, alguma coisa de bom a gente tem que trazer de uma encarnação para outra. Essa coisa boa são as nossas virtudes. Só que a virtude nós não conseguimos atingi-la de forma plena da primeira vez. Pelo contrário, ela é conquistada de forma gradativa com o passar das experiências, das reencarnações. Nós vamos amadurecendo as nossas virtudes até chegar um dia em que teremos realmente alcançado o ápice dela. E então poderemos com tranquilidade falar: beleza, essa virtude já faz parte do meu patrimônio moral. Essa
eu venci. Mas isso é fácil? Não é. Sabe por quê? Se na reencarnação anterior Nero já teve um pouquinho de poder e não cometeu essa atrocidade, na próxima, quanto Nero, ele já tinha um cargo diferente, ele tinha muito mais poder, e foi quando ele permitiu deslizar e fez tudo aquilo que fez. O que isso quer dizer? Quer dizer que para que possamos realmente conquistar nossas virtudes, é necessário, e deixa eu tomar cuidado para eu não deixar de passar, que a gente conheça o adverso. Por que é necessário o adverso? É fácil a gente ser generoso num ambiente onde a generosidade é o sentimento preponderante? É fácil. Gente, a gente vai lá para... A gente vai, olha que feio. Bom, nós vamos, né? Tivemos a oportunidade de ir no Congresso Céu em Uberlândia, ficar lá vários dias. Fomos para Goiânia, ficar lá vários dias. Aquele ambiente maravilhoso, só palestra edificante. Você vai almoçar com a pessoa entra na sua frente, você fala, opa, tudo bem, você está com fome também. A gente está num grau de vibração fantástico. O ambiente todo nos impulsiona para isso. Mas daí acaba o congresso, na hora que você entra no carro, até você chegar no hotel, primeiro cara que te fecha no semáforo, você já lembra da mãe dele. Então não dá. Percebe como ainda temos dentro de nós essa limitação? Então, para que a gente consiga realmente adquirir essa virtude, fazer com que ela amadureça, nós precisamos do adverso. Porque a situação contrária, a cada oportunidade, vai se apresentar de uma maneira mais difícil ou por tempo maior, para que a gente realmente teste. Então é nessa situação que nós teremos condição de falar, estou começando a ficar bom nisso. Antes eu passei por uma situação de poder, que eu era só o líder lá da classe, né? Marcava o nome da molecada que olhava feio para mim. Aí eu apanhei um pouquinho, aí na outra encarnação esse poder aumenta mais um pouquinho e assim nós vamos fazendo. Então, irmãos, o adverso é extremamente necessário. Porque só nesse ambiente é que nós teremos condições, com as nossas atitudes, de fazer florescer, nascer ali aquela fagulha da virtude. E a partir daí, essa virtude ganhar corpo, ganhar força, amadurecer e a gente realmente conseguir superar uma situação delicada que nós carregamos de muitas existências, né? Então, para ilustrar a situação do egoísmo e da generosidade, quando estamos num ambiente, onde tem indiferença, orgulho, competição, que é o último lá que ficou ruim para ler? Desespero, solidão. É muito mais difícil ser generoso ali do que do lado de cá. Então é nesse aspecto que nós buscamos sempre tirar realmente ensinamentos de tudo o que a situação contrária nos traz. Aí é a escolha de cada um de nós. Como nós vamos encarar cada situação de adversidade é uma escolha nossa. Nós passamos por situações assim todo santo dia.
às vezes, várias vezes, no mesmo dia. Quer ver quando é dia de falar aqui na frente, o tanto de coisa que você passa. Você fala, ai meu Deus, minha vibração hoje vai lá embaixo, me acode. Mas é porque não poderia ser diferente. Estamos longe demais, qualquer um de nós, dos planos, né, do patamar que a gente um dia vai alcançar. Então agora nós estamos aqui para isso mesmo. Para entre tropeços e dificuldades, a gente não esquecer o bem maior que nos move e tentar se superar. Eu ainda tenho dificuldade para ficar olhando a hora. Vocês vão me avisando aí. Aí, nós vamos para a próxima parte. Antes de voltar lá no Nero, hein? Agora a gente volta. Situações sensíveis, né? Ana Teresa até usa o termo nefrálgicas, porque ela fala da dor no nervo que dá. Tem alguma situação, vocês acham, que tiram a gente realmente assim da linha reta? Tem algum sentimento? Não precisam responder não, mas só imaginem. Será que o poder, o dinheiro, a sensualidade, a vaidade, será que isso tudo não são coisas delicadas que podem fazer a gente dar uma derrapadinha? Fazer a gente gastar uma encarnação com isso? Porque não nos demos conta de trabalhar para superar essa dificuldade? Gente, se nós tivermos entre 400 e 500 encarnações, a gente já pintou e bordou aqui. Vocês não tenham dúvida do tanto de coisa que a gente deve ter que melhorar aqui dentro. É ou não é, Cid? Não é, gente? É. Então, quando a gente fala de situações sensíveis, nós não estamos imunes a ela. Nessa condição evolutiva que ainda nos encontramos, essas daí serão as grandes pedras no nosso caminho. Lá na frente, quando a gente já conseguir passar de plano, né, vamos lá para a regeneração, alguma coisa a gente ainda vai ter que fazer lá, né? Não vamos estar tocando harpa ainda, né, Tiago? Mas com certeza essa situação do mundo de regeneração será mais branda do que a que vivemos hoje. Porque o mal ainda é muito forte dentro de nós. Nós ainda temos muito isso. Outro exemplo simplesinho que eu esqueci, ainda bem que eu anotei. Academia. Nossa, como está na moda ir na academia, né? Mas será que todo mundo que vai para a academia vai porque quer ter saúde, buscar saúde? Ou vai só em busca do corpo perfeito? Tem gente que está morrendo aí, tomando medicamento para ficar forte, bonitão. E aí? Também é um vício. Gente que deixa a família de lado, deixa tudo de lado por conta do trabalho. Tá aí, é excessivo também. Onde está o nosso equilíbrio? Nós temos um amigo em comum que há um tempo atrás teve um encontro a Semana da Família em Itumbiara. E esse amigo falou pra gente que não ia. Nós ficamos chateados, porque a gente gosta muito dele. Falou assim, não, mas não dá para eu ir na Semana da Família lá em Itumbiara, porque meu irmão vai vir me visitar. Gente, nós estamos tudo quietinho e falamos, você está certo. Olha que incoerência, você vai deixar sua família em casa para ir numa outra cidade participar de um evento que fala de família? Está errado. Né? Então ele fez certinho, ele ficou com a família dele. Ele fez na prática o que a gente foi aprender na teoria lá. Então nós temos que ficar vigilantes com todas essas situações que estão ao nosso redor. E daí a gente entende a importância, a sabedoria de como é perfeito o Evangelho segundo o Espiritismo estar dentro da estrutura da doutrina espírita. Porque como é que a gente passaria por tudo isso sem os ensinamentos nos dando toda a base, o conforto, o consolo?
fazendo a fortaleza que precisamos dentro de nós. Longe de mim puxar a sardinha para o nosso lado, mas nós temos a fé raciocinada. Como é que o povo lá fora faz para entender esse tanto de coisa? Nosso Deus, que é o único, não é punitivo. Tudo que nós passamos tem uma razão. Então o Evangelho nos ajuda a entender isso. Nessa fase que ainda estamos lutando para construir esse patrimônio moral. Gente, é tão sério isso, que se a gente inventar de se isolar numa montanha, morar sozinho lá, é perigoso a gente fazer mal para nós mesmos. De tão forte que esse negócio é dentro ainda da gente. Então, como a gente não sabe como é que nós vai dar conta desses problemas todos, nós vamos andar mais um pouquinho para ver se clareia. Como eu faria? Eu falei um pouquinho antes do Evangelho, por quê? Como é que a gente faria realmente se não tivéssemos a estrutura do Evangelho para nos ajudar? É no Evangelho que nós vamos ter a certeza do tanto de compaixão, fraternidade, amor que nós precisamos ter com todos. Porque hoje quem está cometendo esse erro é a minha esposa, são meus filhos, é meu pai, é meu irmão. Mas ontem fui eu, amanhã deve ser eu de novo. Então não tem jeito. Se não tivermos a compaixão, nós não vamos conseguir ajudar, entender e superar essas adversidades. Sabe por quê? Porque nenhum de nós sabe o que faria ou sabemos o que faremos quando estivermos diante daquelas circunstâncias. Então, voltando para a primeira pergunta que a pessoa fez para Kardec, se Nero realmente, no anterior, poderia ter sido menos mal do que no atual, sim, é verdade. Ele não havia experimentado lá do poder como experimentou naquele incendiou tudo. Então, nós não podemos, de forma alguma, acreditar que não faríamos os mesmos erros se a gente ainda não experimentou isso. Eu não sei como é que é ter dinheiro, desse tanto que esse povo tem. Não sei como é ter poder. Será que se um dia eu tiver isso, eu não vou meter os pés pelas mãos? Não vou entender e sentir na pele que eu ainda não tenho a virtude necessária para bater de frente com esse problema que está enraizado dentro de mim por conta de tantas reencarnações? Gente, hoje eu estou aqui na frente de vocês e o Davi está com 13 anos, então há 15 anos nós estamos dentro da doutrina espírita. E há alguns anos, uma vez me falaram que eu um dia iria falar para outros irmãos. Vocês não imaginam o medo que eu tenho de estar aqui. Morro de medo dessa tal de vaidade me pegar. Já pensou? Se eu estou aqui falando, com certeza eu dei algum débito com a palavra. Talvez eu não fiz bem uso dela na outra. Nós sabemos o poder que a palavra tem. Como podemos manipular, como podemos levar para um lado ou para o outro. Talvez eu não fiz bem uso dela. E agora estou tendo uma oportunidade de tentar me redimir. E se isso der certo, vai que na outra eu venho num piso maior, né? Tipo um Haroldo Dutra, hein? Já pensou? Aí tem a palavra, hein, Valéria? Aí eu chego lá, com a primeira palestra, já dou uma derrapada. Ah, vaidoso. Pronto, lascou tudo. Pensa, menina. Então nós temos que tomar muito cuidado.
nós não temos ideia de como será a nossa ação no momento em que estivermos naquela mesma circunstância, na mesma condição de evolução desse nosso irmão que derrapou. Porque qualquer hora pode ser um de nós. Vão me dizer, não precisa responder não, gente, é só para pensar. Mas a gente às vezes ainda não tem aquela vontade de vingar, né? Aquela vontade de ver aquele que nos machucou de uma certa forma receber um troquinho. Está enraizado ainda. Nós vamos superar. Mas isso ainda para a gente, às vezes faz a diferença lá no nosso íntimo. Então, são exemplos de coisas que a gente tem que superar. E daí, nós vamos para o nosso livro dos Espíritos, na pergunta 645. Kardec pergunta aos Espíritos: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Aí vamos primeiro ver a resposta dele. Arrastamento, sim. Irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes deparas, são espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. É sobre isso, gente, essa vontade danada que às vezes ainda a gente sente, né? De se vingar, de retribuir o mal do jeito que veio. É por conta disso, o tal do arrastamento. Se der bobeira, ele pega a gente. Temos que nos cuidar. Nesse estágio evolutivo, ainda está presente dentro de nós. Vida após vida, o que nós não demos conta de fazer desabrochar, o que nós não alimentamos e não ajudamos a amadurecer de virtudes, podem chegar nesse ponto de nos atrapalhar. Porque lá no íntimo, a gente desconfia de algumas coisas nossas. Né? Por mais que a gente não conheça o nosso passado, graças a Deus não conhecemos, mas a gente tem umas pistas, né? Da onde é que a gente sente um pouquinho mais de raiva, da onde as situações que realmente faz a gente parar e falar assim, caramba, mas não é possível que vai dar errado isso. Momentos em que a nossa fé vai lá embaixo. Então nós temos isso ainda dentro de nós, que ainda não alimentamos, ainda não ajudamos no amadurecimento. E é justamente por conta desse arrastamento que todos nós estamos sujeitos a cair, que nós não podemos julgar ninguém. Não tem jeito. Ah, mas eu não julgo, eu condeno direto. Aí não vai não. Quando eu julgo, eu me coloco já numa posição melhor do que o outro. Eu estou superior a você. Está tudo errado. Se nós não temos ideia do eu que existe dentro de mim, baseado nesse tanto de reencarnação, qual é a superioridade moral que eu tenho sobre o outro para julgar? Eu não tenho superioridade moral nem sobre mim mesmo. Então não podemos, diante das situações, ouvimos, auxiliamos, mas não podemos cair na besteira de julgar, porque nós não sabemos o que nós já fizemos. Nós não sabemos se agiríamos da mesma forma se estivéssemos na mesma condição que esse irmão que derrapou. Então julgar realmente não vai dar certo. Só para lembrar mesmo, até que hora que vai? 8h15. Dito tudo isso, meu querido Robson,
encarnação após encarnação. Tudo que não dei conta de fazer. Virtudes que ainda não estão maduras. Hoje o que vocês estão vendo aqui é esse Claudinei. Na próxima, outro nome, outra cor, outro sexo, outro corpo, mesmo time, né? O time não muda porque é condição ad eterno. Essa já é uma virtude no topo, essa não muda, viu? Não, esse não retrocede, viu, Emerson? Esse é só para frente. A única coisa deste Claudinei que passará para a próxima é esse tijolinho da virtude que eu dei conta de fazer florescer diante da adversidade. Então, o encontro com o nosso próprio caminho é justamente esse, de buscarmos esse equilíbrio, de termos a humildade, de ao nos olharmos no espelho, tentar entender por que às vezes você tem aquele sentimento tão ruim que você fala, pô, isso aqui não é meu. É meu sim, é que está lá adormecido, está latente. Qualquer coisinha que aconteça desabrocha. E isso eu não posso permitir. Eu tenho que fazer desabrochar são as coisas boas. Que de tanto fazer, vai tomando proporção, vai se tornando natural e a gente consegue caminhar em frente. E eu gostaria de terminar o estudo de hoje lendo o capítulo 41 do livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico, ditado por Emmanuel, que é uma mensagem muito bonita de esperança. Porque falar de virtudes, de desenvolvimento delas, em meio a um cenário tão adverso, quanto que nós vemos o dia inteiro, dá um medinho, né? Fala assim, ixi, será que vai dar certo? Mas vai, já está dando certo. Não existe erro na criação, ela não é bagunçada.